Oba! Mais um programa do Paulinho aqui na RTV Canal 38, também nas redes sociais, lá no canal do YouTube. Você pode acompanhar este conteúdo e você pode matar saudades também do Paulinho, né? Porque o Paulinho está afastado do programa, é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Apucarana e por esta razão ele precisa deixar aí a apresentação do programa. E nós vamos, durante este período, fazendo aqui a substituição, conversando com você, trazendo grandes e bons conteúdos aqui para, enquanto ele não retorna, trazer para você toda esta informação. Então, eu sou o Nilson Paulo e nós vamos ficar aqui por um bom período. Estamos ainda no período das eleições, estamos ainda vivendo o calendário eleitoral e agora no momento mais importante aí do calendário, que agora estamos aí no funilzinho, no final do funil da pré-campanha. As convenções partidárias já estão a todo vapor, os partidos políticos, eles preparam os seus filiados para lá no dia das convenções escolher, homologar quem de fato será candidato nas eleições municipais, nas eleições gerais, enfim, este processo ele sempre se repete. Então, o período das convenções partidárias é um período que o calendário eleitoral estabelece de 15 dias e o partido pode escolher qual dia ele quer fazer a sua convenção partidária, que é uma reunião do partido, é uma reunião interna do partido, mas acaba se tornando aí uma grande festa, um grande momento, um ato preparatório para os pré-candidatos fazerem ali um treinamento de como será a sua campanha eleitoral. Também aqui nestes dias, o Tribunal Superior Eleitoral publicou qual é o limite de gastos nas campanhas. Daqui a pouco nós vamos falar com dois profissionais da comunicação eleitoral e ainda há muitas dúvidas. Quem teve a oportunidade ou curiosidade de dar uma olhada na tabela de tetos de gasto na campanha, faz ali várias perguntas. Por que em um município é um valor, outro município é outro valor? Só para ter uma ideia, em Curitiba é o maior teto de gasto do Paraná. Em Curitiba nós estamos chegando a 14 milhões de reais para a campanha de prefeito. Londrina é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Paraná, mas não é a segunda cidade com o maior teto, é a quarta cidade. Perde aí para Maringá, para Foz do Iguaçu, para Ponta Grossa, se não me engano, precisaria dar uma conferida. Mas é o quarto colégio em teto de gastos. Um candidato a prefeito na cidade de Londrina tem um teto de 2.300.000 reais. Bom, mas por que tem essa diferença? Porque é o seguinte, até a campanha eleitoral de 2014, os partidos políticos tinham autonomia, tinham liberdade de informar qual era o teto de gastos na campanha daquele partido. Veja só, então em um município você tinha ali 10 partidos concorrendo, 10 partidos com valores diferentes do teto de gasto. Por quê? Porque o partido estava autorizado na convenção partidária, neste momento importante agora, de fazer o limite de gastos para prefeito e para vereadores. A partir de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral falou, olha, nós vamos regulamentar aí o teto de gastos. E a partir das eleições de 2016, o TSE passou a publicar uma tabela. Mas qual foi ali a fonte, qual foi a razão para o Tribunal Superior Eleitoral limitar os gastos? Sabe o que o TSE fez? Ele foi na última eleição, em cada município, fez a média dos partidos e a média ficou valendo para cada município. E por esta razão que você tem aí municípios com valores maiores, municípios com valores menores. Então, terminado este momento aí que os candidatos estavam querendo saber qual é o valor que ele pode realizar em uma campanha, então já está definido. Você que é candidato aí, você pode fazer a consulta junto ao Tribunal Superior Eleitoral e verificar qual é o limite de despesas. Até o próximo dia 5 de agosto, terminam as convenções partidárias e a campanha mesmo vai começar no dia 16 de agosto. Mas vamos falar mais sobre esse assunto aí com os nossos convidados aqui, dois feras também em processo eleitoral, em campanhas políticas, em direito político. E nós vamos falar aqui hoje com
o Eduardo Iocomiso, o Edu, bastante conhecido como Edu, né? O Edu vai falar quanto tempo ele já está fazendo campanhas eleitorais. Tem muita informação para você que é candidato, aproveite aqui, porque hoje vai ser uma aula, uma masterclass aqui para você aprender aí e receber algumas dicas bem interessantes. E também vamos conversar com o Luciano Ross. Luciano Ross também é da comunicação, da política, já tem trabalhado aí há algumas campanhas, é de família tradicional, como o Edu. O Luciano também já teve parentes aí na campanha eleitoral. E eles vão contar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, Edu, vamos lá. O que você fala aí para nós aí de início aí? Faz uma apresentação sua aí. Quem é você, de onde você surgiu, como você faz para sobreviver. Boa noite para você que está acompanhando a gente aí, o programa do Paulinho pela 38. Boa noite, doutor Nilson. Boa noite, Luciano. Tranquilo. Ô Nilson, a gente já tem algumas parcerias aí já ao longo do tempo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu vou chamar de privilégio e felicidade de ter vivido aquela campanha totalmente analógica, cuja tecnologia mais sofisticada era aquela corneta de ferro que ficava em cima do carro, e aí a gente tinha um amplificador que só tinha um botão, ele ligava, desligava, né, Luciano, e aumentava e diminuía o volume. Eu lembro até hoje que era um amplificador Delta. E a gente não tinha nem a fita cassete para anunciar comício. Como é que a gente fazia? A pessoa que dirigia o carro ia com o microfone e falou assim: olha a senhora que está aí lavando o quintal. Na época... Com o candidato junto. Não, e às vezes sim, às vezes o candidato, né, no microfone. Mas por que eu estou falando isso? Porque vivemos a transição, né? Que na época não tinha fotolito, na época era clichê. A fotografia ou era azul, um azul esquisito, ou era preto, né? As letras eram montadas na tipografia, as letrinhas de chumbo, né? Montava... Então, e aí eu vivi a transição da campanha totalmente analógica para a campanha digital. E por que eu falo que é um privilégio, uma felicidade? Porque a gente foi se adaptando e entendendo uma coisa, para você que está assistindo a gente. Por conta aí da internet, da evolução cada vez mais rápida, da tecnologia, rede social, inteligência artificial, tráfego pago, é tudo muito inteligente. Então eu digo o seguinte, a campanha eleitoral, por conta da tecnologia, mudou muita coisa. Mas existe, né, Luciano, você sabe também, muita coisa que nunca vai mudar, que muda e não vai mudar, que é o quê? É olho no olho, é gastar sola de sapato, como já canta o Milton Nascimento, mas adaptando para o mundo político, o político tem que ir onde o povo está. Perfeito. Tem que ir lá conversar com eles. Então a primeira dica que eu vou deixar, assim, só para a gente abrir o programa e já deixar como reflexão... Pimentinha inicial aí. Antes de você, e vale, não é só para quem é pré-candidato nesse momento, vale para a vida. Se você quer ser bom na oratória, que é uma ferramenta poderosa e muito importante, né, para qualquer pessoa que queira construir a sua imagem, sua reputação, sua autoridade como pré-candidato, mas vale também para você que é empreendedor, que é empresário, que é professor e que depende da comunicação de alguma maneira. Se você quer ser bom na oratória, atenção, você tem que ser melhor na escutatória. Porque se você... A gente é assim, doutor Nilson, a gente só consegue falar o que a gente ouve. O Dalai Lama já diz o seguinte, quando você fala, você só repete o que você já sabe. Mas quando você ouve, existe uma grande possibilidade de você aprender alguma coisa. Então assim, pré-candidato, antes de falar, aprenda com o eleitor. O eleitor é o grande especialista sobre a rua onde ele mora, o quarteirão onde ele mora, o bairro onde ele vive. Ele é o grande especialista. E se você não é pré-candidato, mas é um empreendedor, tem um comércio pequeno, grande ou médio, não importa. Quem entende do mercado é o seu consumidor. Então assim, se você for conversar com o seu eleitor sem ouvi-lo antes, provavelmente você vai falar coisas que ele não quer ouvir, Apesar de toda a tecnologia, rua, né? Rua. E ainda vamos ter mais dicas interessantes aqui com o Edu, que ele tem muita informação. Luciano, e você? Caranense e tal, não sei o quê. Nilson, professor Nilson, meu amigo, prazer estar aqui, tá? No programa do Paulinho, sem o Paulinho, né? Sem o Paulinho, mas só com o Nilzinho agora. Ai. Então, mas agradeço pelo convite de estar aqui e eu queria te falar uma coisa.
eu comecei com campanhas em 2011, sou profissional de marketing e tal. Eu não peguei toda essa transição desde lá de trás. Porém, eu conheço você, conheço o Nilson e outros profissionais da nossa região que são referências para mim. Para mim bom, é uma referência. Então, hoje, para mim aqui, está sendo muito importante, porque, claro, a gente todo dia está aprendendo. Esse troço é muito dinâmico, todo dia está mudando, principalmente com o advento aí, né, das redes sociais e tal, mas para mim está sendo um privilégio e eu sou mais fã de escutar do que de ficar falando. Mas é claro, a gente tem bastante conteúdo, bastante coisa bacana para falar, mas assim, volto a dizer, estou até um pouco, vamos dizer assim, emocionado. Por quê? Porque você, cara, é que às vezes tem muita gente que conhece a gente, sabe do trabalho da gente, mas você nem imagina. Então, eu sei do seu trabalho, já acompanhei seu trabalho, é uma referência para mim muito bacana. O professor Nilson, então hoje aqui eu vou Aula devagar, né? Mas você sabe que eu gosto de falar, né, professor? Eu sei, olha, daqui a pouquinho você vai falar, porque ele falou de 2011, mas vocês têm feito tanta coisa bacana hoje já, que pode ser exportada para uma campanha eleitoral. Eu já há algum tempo tenho dito o seguinte, ó, você sempre precisa buscar uma inovação na campanha. O Edu falou, começou lá da campanha analógica, eu sou deste tempo também, do caminhãozinho, do violeiro, do papel pregado na estrada rural, todo esse tempo aí, né? E nós vimos essa transformação, estamos na campanha digital, ainda não 100% digital, mas a próxima será digital. Mas o Luciano tem feito alguns trabalhos aí, Luciano, e de fato também, assim, eu acho que você está inovando de algum ponto de vista e de algum segmento que pode trazer para a campanha eleitoral. Por exemplo, o Luciano tem aqui, né, um podcast muito legal. Ele fez, né? Agora nesse momento está ainda em revisão. Está em stand-by. Mas ele e o Luan Brasileiro produziram e apresentaram um podcast aí. Start Podcast, aqui na cidade de Apucarana, lá na rádio 98 FM. Eu, inclusive, fui participar lá. Já de um modelo bem descontraído, de um modelo bastante interessante. Tinha um churrasquinho, tinha uma cervejinha. Ele achou, inclusive, que ia ter cerveja hoje aqui. Estela assada. No programa. Cerveja. No podcast. Eu ia trazer aqui, mas eu falei, eu não sei como é. Nós vamos aqui. Paulinho, fica a dica aí, tá bom? A conversa tem que ser costelinha, tem que ter cervejinha. E mas veja, aquele programa teu é um programa de descontração. E o candidato, ele precisa descontrair para ele fazer a conexão com o eleitor, porque se não conectar com o eleitor, não é, Edu? Apesar de toda a tecnologia vai ajudar em qual ponto? Bom, primeiro eu quero dizer que o Luciano foi muito gentil ao nos chamar de velhos, né? Foi muito gentil. Mas não, é um prazer Luciano, eu agradeço. É que ele começou tarde, viu, Edu? Não, porque a gente é importante ter esse tipo de retorno, esse tipo de feedback. É importante lógico. Mesmo. O Nilson, você tocou num assunto aí, cara, que é uma coisa fundamental, tá? Pro pré-candidato e daqui a pouco candidato, né? Depois das convenções. Existe uma conexão, que é uma das mais fortes que existe entre candidato e eleitor, que é a conexão emocional. Né? E como é que eu consigo me conectar emocionalmente com o eleitor? Uma coisa que... O Luciano está aí desde 2011, também é uma caminhada, sim, né, Luciano? 2011 para cá. Mais uma década. Não, é uma caminhada. Uma década. Então, o Luciano, lógico, vai entender bem o que eu falo. O Dr. Nilson também está nessa caminhada faz tempo aí. Um dos grandes especialistas em direito eleitoral do Paraná, o tempo todo requisitado para dar entrevista. Assim. Rapaz, eu vejo tanto o Dr. Nilson, jornal ele está dando entrevista, rádio dando entrevista, na televisão dando entrevista. Isso significa que tem espaço no mercado. Para os profissionais sérios e bons. Né? Bom. Essa conexão, uma coisa que eu sempre falo, Luciano, desde 2011, vai entender bem o que eu estou falando. As campanhas são muito parecidas, né? Se você pegar o Santino, é muito parecido. A cor, o tipo, a pose, o sorriso, a roupa, o visual é muito parecido. As propostas muito parecidas. O jingle é parecido. Sabe? O jingle, se você não prestar atenção e não bater muito número, nome, você faz um pouco de confusão. O que eu quero dizer com isso? As campanhas estão muito parecidas. Muito. E como é que eu vou me diferenciar?
Qual é a coisa que diferencia o Luciano de mim, do Dr. Nilson, do Paulinho, de todo mundo? A nossa história. Ninguém tem a mesma história que você tem. Ninguém tem a mesma história que o Luciano tem. Nós podemos ter passado em algum momento das nossas vidas por situações parecidas, semelhantes, que é comum. Mas a vida, a história que eu tenho, que você tem, que o Luciano tem, que o pré-candidato tem, é única. Você que está assistindo a gente, pensa bem, a sua história é única. Então, saber usar essa história para se diferenciar e colocar em conexão com o eleitor. Mas, Edu, como é que eu conto a minha história? A dica que eu dou é a seguinte: pegue primeiro, separe os piores momentos, ao contrário, não são os melhores momentos. Pegue os piores momentos da sua vida. Que são quais os piores momentos? Aquele momento de dor, de sofrimento. Sabe aquele momento, Luciano, que todo mundo tem na vida? Todo mundo já teve isso. Daquele momento que você fala assim, ixi, rapaz, pra mim acho que agora acabou, já deu. Mas e por que não deu? Tanto é que você está aqui assistindo a gente, porque se tivesse se entregado, tivesse sido vencido por aquele momento, você já tinha parado lá atrás, já tinha ficado no meio do caminho. Mas então você pensa, bom, o pior momento de sofrimento. Mas por quê, Edu? Porque na sequência vem o seu momento de superação. Como é que a tecnologia nos ajuda nesse momento? O Luciano vai ter que me responder, vai ter que me ajudar. Vai responder. E aproveitar ainda aqui, nós estamos sempre no patrocínio da Texas Farm, a maior e a melhor loja country de Apucarana de toda a região. Continua lá. E a tecnologia? Tecnologia nos ajuda em um monte de coisa, lógico, mas para mim, quando eu estou no atendimento de um candidato, de um pré-candidato, não interessa, alguns pontos importantes e principais. A primeira, velocidade, né? A velocidade na entrega de uma opinião, de uma ideia, de uma proposta, de uma mensagem, de um posicionamento. A velocidade. O segundo, capilaridade. O que é a capilaridade? É eu estar em vários lugares ao mesmo tempo sem precisar ir lá. Então eu acabo, né, Luciano, alcançando através da rede social. O Luciano é especialista em tráfego pago, que é uma das coisas mais importantes hoje numa campanha eleitoral. Não é tenho rede social. Cara, isso não basta. Não, Edu, mas eu tenho trocentos mil seguidores. Isso não basta também. Isso não é mais diferencial. O diferencial é a maneira inteligente como você usa a rede social, né? E o Luciano é um especialista nisso aí. Como é que eu vou atingir com essa mensagem aquele público que interessa essa mensagem? Então, e a outra coisa que a rede social nos dá é de eu estar em lugares que eu provavelmente não conseguiria estar se fosse presencialmente, de porta em porta. A outra coisa que ela me dá a oportunidade de produzir conteúdos relevantes com consistência para construir uma reputação, construir uma imagem, construir uma autoridade. Sem a rede social, dá, mas ia ser muito difícil, tá, Luciano? Muito difícil. Luciano, o que são redes sociais? O que a gente pode considerar de redes sociais? E qual que é a importância disso numa campanha eleitoral? Eu só queria, antes de responder essa pergunta, eu queria dar um exemplo quando você fala da conexão, né? Porque o eleitor, ele não lembra em quem ele votou na eleição passada. Ele não lembra, muita gente não lembra. Então, o que conecta é a emoção. Então, vou dar um exemplo, não só para uma pessoa que é candidato, porque acabou uma eleição, já começa a outra. O candidato que foi eleito, ele já começa a eleição no primeiro dia. E eu vou te falar mais, eu acho que nem termina. Elas convivem nesta eleição municipal, a eleição de 2026 já está acontecendo. E eu vou te dar um exemplo conjuntamente, né, Edu? Do que você falou da conexão, viu, Edu? Que é muito importante. Por exemplo, os prefeitos, eles adoram fazer aquela propaganda assim, aqui nessa obra foi investido 10 milhões de reais. Foi essa escola, então ele coloca bem grandão no post, no criativo ou no vídeo, vai aquele 3 milhões grande. A população, o povo em si, ele não sabe o que é milhão. Estamos fazendo ao vivo aqui, estamos gravando. Então assim, professor, o povo não sabe o que é milhão, ele não tem ideia do que é milhão. Agora, se o prefeito vai lá, ele chega lá naquela rua que ele fez aquela obra, gastou 330 milhões para asfaltar aquele bairro. Em vez de ele fazer um post dizendo ou gravando e botar o 300 milhões, ele vai lá na casa da Dona Maria e chega para ela: oi, Dona Maria, o que representa esse asfalto para a senhora? Ô, meu filho, dia de chuva eu tinha que colocar sacolinha no pé, dia de sol eu não podia estender roupa.
Então, o que é disso que nós estamos falando? De alma, de empatia, de sentimento. O que aquela obra mudou na vida daquelas pessoas naquela comunidade? Então, às vezes, a pessoa se preocupa. Trouxe tantos milhões, o povo não sabe que é milhão, o pessoal não tem ideia. Tem milhares de vídeos explicando o que é storytelling, que é um nome americanizado, né? Um nome americano e tal, mas é a arte de contar histórias. Então, se você conseguir transmitir esse conteúdo de uma forma que conta a sua história, conta a história daquela obra, a história daquele investimento, em vez de dizer que custou 300 milhões, 30 milhões, conversa com a Dona Maria e pede um depoimento dela. Eu tô aqui com a Dona Maria. Dona Maria, e daí? Como é que foi isso aqui para a senhora? Meu filho. Então, é um exemplo de como que a gente pode... Olha, tudo bem, ainda tem uma pergunta aí para você responder. Calma lá, vamos chegar lá. Mas porque isso é importante, o que nós estamos falando aqui. Porque você que é candidato e tal, você perde muito tempo, talvez aí com um projeto mirabolante de querer trazer lançamento de foguete na sua cidade. Não, é contar histórias, conhecer a sua cidade, a realidade, conhecer o eleitor, fazer com que o eleitor te conheça com essas dores que cada um tem, que eu gosto disso, né? Mas a cidade tem outras dores, né? E o candidato e o eleito precisa conhecer as dores da cidade. Isso é importante. Vou dar um exemplo para ilustrar ainda nessa mesma linha que a gente está vindo de conexão emocional e contar história. Olha a diferença que tem. Se eu pergunto assim, isso aconteceu, eu só não vou fazer propaganda do político, tá? Mas isso aconteceu. Uma coisa eu perguntar assim pro político, que horas que você acorda? Ele, para dizer que ele acorda cedo, ele fala assim, olha, eu acordo 5:30 da manhã ou 6 horas da manhã. Isso é uma coisa, e é uma informação que não pega muitas pessoas. Está respondendo. Esse político me respondeu o seguinte, Luciano, já faz mais de 20 anos, eu me lembro disso até hoje e trago isso como exemplo. Perguntei para ele assim, ele era já deputado federal na época, eu falei assim, o senhor costuma acordar cedo? Cara, a resposta dele, o sol nunca me pegou na cama. E aquilo pegou tanto, por quê? Porque cada pessoa que ouviu imaginou um horário. Pô, o sol nunca me pegou na cama, pra mim é 5 horas da manhã. Pro outro pode ser 6 horas da manhã, pode ser... É muito forte isso. Lógico. Conversei com o outro, esse é mais recente. Falei, mas você acorda cedo? Sempre acordou cedo? Ele falou assim, olha, quando eu era criança e morava na área rural, eu via o sol nascer no carreador. Eu falei, quantos anos você tinha? Tinha 6 anos. Mas você estava fazendo 6 anos de madrugada, antes do sol nascer, no carreador. No carreador, na rua de café. Ele falou assim, eu levava o almoço do meu pai, que ele tinha que almoçar 8:30 da manhã, porque na época quem trabalhava na lavoura almoçava muito cedo, porque eles começavam a trabalhar muito cedo. Mas ele contou assim, uma história, então eu fico imaginando o impacto que causa nas pessoas. E aí ele continuou dizendo que ele ia descalço, andando no chão de terra batida. Eu concordo muito com isso, né? Que é você... Parece que a campanha ela é explosiva, a campanha às vezes chega num nível de acirramento muito grande, porque é uma disputa de poder, né? Não vamos esquecer isso, é uma disputa de poder. Mas se o eleitor, que é o real dono do poder, começar a entender que a gente precisa começar um movimento de escolarizar o eleitor, para ele poder aprender a ouvir, para ele também não ir muito pelo lado da mera emoção, de quem fala alto, de quem fala gritado, de quem aterroriza, porque também você ainda tem campanhas aí de coronelismo ainda, né? Se você não votar, se você não fizer isso, vamos cortar a saúde, como se ele fosse dono. Apesar de ter alguns eleitos que acham que são donos mesmo, né? Acho que ele nasceu para aquela cadeira foi feita para ele. Gente, o mandato tem prazo, né? A campanha tem prazo. O primeiro dia da posse é o primeiro dia do fim. O mandato só caminha para o fim. E o fim é o eleito quem faz. Pode ser um bom fim, mas pode ser um mau fim. Agora, precisa ensinar, né? O eleitor, precisa também ensinar o candidato. Então dá para fazer uma campanha, daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco no próximo programa, né? Dá para fazer uma campanha bem propositiva e só emotiva, será, Luciano? Não é que, na verdade é assim, cada caso é um caso, não existe fórmula pronta para nenhum candidato, não existe receita de bolo, então genericamente falando, você tem uma estratégia para todos.
que é aquilo que o Edu falou. Olha, uma genérica, né? Genericamente é meio padrão tal. O que diferencia uma campanha da outra? É exatamente essa conexão e essa pessoa saber como que ela consegue chegar nessa conexão com o eleitor. Porque no marketing, tanto político quanto tradicional, né, que é para empresa, ele tem um target, ele tem um alvo. Qual que é o alvo? No caso de uma empresa, se é um produto ou um serviço, é vender esse produto e serviço. Não existe marketing para só migué, só fantasia. Ele tem um sentido. Qual que é o motivo de você ter marketing em alguma coisa? No caso de uma empresa, vender um produto ou um serviço. No caso de um político, de uma eleição, é o voto. É simples. Não existe marketing. Aí entra branding, aí entra um monte de coisa. Mas assim, você conseguir chegar na persona, que é aquilo que entender o seu público-alvo, né, que serve tanto para o político quanto para o comercial, você tem que entender o que ele precisa. Muitas pessoas, ou Edu, muitos pré-candidatos chegam para mim e falam assim, mas o que eu vou falar? Eu pergunto para ele, olha, o que você quer, o que você vai fazer como vereador? Eu quero fazer para educação, minha bandeira, educação, saúde e segurança. Tá, mas assim, você é de qual bairro? O que você sabe sobre... Não, mas que eu quero... Porque tem uns vagabundos que moram lá, eu vou ajudar a polícia. Eu falei, mas cara, isso não é serviço de vereador. Isso não é serviço. Primeiro você tem que entender, os caras vêm muito perdidos, as pessoas... Então, primeiro ele tem que entender aquilo que ele quer fazer. É na saúde, mas o que especificamente? Baseado... Se é vereador, tá. Você é vereador, pré-candidato a vereador. Na saúde, o que você pretende fazer? Ele não sabe, ele não tem ideia. Precisa se preparar, né? A palavra é essa, precisa se preparar. Olha aqui, a conversa está muito boa, está agradável. É conexão, você que é candidato precisa se conectar. Quer entender um pouquinho mais sobre tudo que eles falam? Qual que é a tua rede social, Luciano? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? @Luciano Ross Brasil. Brasil. E o Eduardo, como é que as pessoas te encontram, Edu? Para as pessoas que se interessam em marketing político, então é a hora do voto. Entrou lá, @hora do voto, me acha. Agora, se você gostar de conteúdo de desenvolvimento pessoal, comunicação, as pessoas costumam chamar de motivação, eu prefiro chamar de provocação, de inspiração, é Edu Iocomiso, YOKOMIZO, Edu Iocomiso. E eu faço, sabe, Luciano, o que eu vou falar, lógico, você é um profissional disso aí. Eu testo, antes de eu orientar o meu cliente, eu testo comigo primeiro. Se eu não testar comigo, como é que eu vou oferecer isso para você como orientação? Então, nesse Edu Iocomiso, eu só falo de motivação, desenvolvimento pessoal. Na hora do voto, é só conteúdo de marketing político. Para mostrar o quê? Quanto mais você foca, quanto mais você nicha, e a pessoa entra lá no meu feed, lá no meu perfil, e vê que eu só faço aquilo, isso ajuda a construir uma reputação, uma autoridade. Então, vendo muita palestra e muito treinamento, por conta desse foco, dessa organização, da pessoa entrar e falar assim, entendi o que esse cara faz. Muito bem, quer ter reputação e autoridade? Siga lá o Luciano e o Edu, nossos dois convidados, quero agradecer, mas eles voltam no próximo programa, nós vamos falar mais ainda sobre eleições. Nós vamos ficando por aqui, não se esqueçam que sempre no patrocínio de Texas Farm, a maior e a melhor loja country de Apucarana. Até o próximo. Bye.